caçuz, alfavaca campestre, funcho, fáfia paniculata, ervas que atuam diretamente na respiração, vão na raiz do problema. Balafáfia 0800 111 4343. Você está passando por problemas de saúde, familiar, no amor, nos negócios, depressão? Se sente cansado, sem ânimo, perturbado, precisando de uma orientação espiritual, um conselho e não sabe o que fazer ou a quem recorrer quando tudo parece perdido? Então ligue agora e fale com a conselheira espiritual Dona Cristina, no telefone São Paulo 11 2296 3692 ou 2337 3153. A Dona Cristina atende próximo ao metrô Carrão, no bairro do Tatuapé, aqui em São Paulo. Com atendimento presencial ou videoconferência, ela pode te ajudar com orientações e tratamentos através da vidência na água. Ligue agora no telefone São Paulo 11 2296 3692, 2296 3692 ou no 2337 3153, 2337 3153 e agende uma consulta. Seja feliz. Procure a conselheira espiritual Dona Cristina. Vibe Mundial FM. As reflexões das maiores mentes da história, trazidas de forma simples e prática para transformar sua vida. Programa Filosofia para Todos, com Léo Lousada. Aqui, ninguém fala grego. Filosofia para Todos, com Léo Lousada. Boa noite, caro ouvinte. Sexta-feira, 18h30, começando aqui, mas para ser exato, 18h32, começando aqui o nosso programa de hoje, o Filosofia para Todos, um programa onde a gente quer descomplicar a filosofia, onde a gente quer aproveitar esse momento que você está em casa, ou está no trânsito aqui de São Paulo, ou aonde você estiver no mundo, para dar uma desestressada, para a gente falar de filosofia. E, como a chamada já deixou claro, aqui a gente não vai falar grego. Aqui a gente quer explicar a filosofia de uma maneira fácil, de uma maneira em que a gente possa usar no nosso dia a dia. Quantas vezes a filosofia não pareceu alguma coisa difícil? A gente mal viu no colégio muito sobre filosofia, a gente mal fala sobre filosofia no dia a dia, mas o quanto ela é importante no nosso dia a dia, o quanto ela aparece, mesmo quando a gente não percebe, a filosofia está lá, pode ter certeza. Ou porque algo que você ouviu, algo que você gosta, veio através de algum pensamento filosófico, ou porque foi algo que alguém pensou há muito tempo atrás e continua pensando sobre isso, para resolver nossos problemas do dia a dia, não só nossos problemas pessoais, físicos, emocionais, mentais, mas também espirituais. Afinal, toda religião tem a sua filosofia dentro dela também. Toda espiritualidade, no fundo, é uma filosofia, porque ela busca explicar alguma coisa. Hoje eu quero começar a trazer para vocês alguns conceitos filosóficos de uma escola muito antiga, que vem da Grécia, foi fundada por um cara chamado Zenão, e essa escola acabou ficando conhecida como estoicismo. Vamos falar um pouco sobre esses tais estoicos? Hoje, quando a gente ouve esse termo estoico, para quem ouve, para quem costuma ouvir, normalmente estoico é uma pessoa que não acha graça nas coisas, que às vezes pode ser até considerada meio mal-humorada. Ou seja, algo estoico é algo que a gente precisa enfrentar sem ligar para as emoções. Isso é uma visão mais moderna, se afasta um pouquinho do estoicismo, mas não completamente. O estoicismo vai falar para a gente um pouco sobre essa questão de lidar com as emoções. Para eu começar falando de estoicismo, eu vou começar com uma frase, para que a gente já comece a refletir sobre essa frase. A frase é a seguinte: não são acontecimentos que perturbam as pessoas, são seus julgamentos a respeito deles. Olha só,
Não são os acontecimentos que nos perturbam, são nossos julgamentos a respeito dos acontecimentos. Ou seja, uma situação que acontece com você, ela não tende a ser boa nem má. Simplesmente é algo que aconteceu. Quem é que atribui um valor para essa situação? Somos nós. Somos nós que vamos falar, eu não gostei disso. Eu gostei disso. Na minha opinião isso não foi legal. Na minha opinião isso foi muito legal. A gente empresta qualidades para acontecimentos da nossa vida que muitas vezes estão associados com o nosso julgamento pessoal ou com o nosso humor. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você trabalha ali no ambiente de escritório, ou você tem algumas pessoas que você encontra sempre, e que você sempre dá bom dia para essas pessoas sempre respondem um bom dia, e aí tem um determinado dia que uma dessas pessoas não te responde. E aí? Como é que você julga essa situação? Tem muita gente que vai olhar para essa situação e vai pensar, essa pessoa é mal educada, não me deu bom dia. Tem muita gente que vai olhar e falar assim, não vou mais dar bom dia pra ela também, nem me respondeu, fez de conta que não me ouviu. E ela me ouviu. Falei em alto bom som, bom dia pra ela. Mas será que essa pessoa tá passando por um momento difícil, que naquele momento ela não queria falar? Será que ela não prestou atenção? Será que ela não estava atrasada para uma reunião e ela nem viu que você falou bom dia pra ela? Ou será que essa pessoa realmente, por algum motivo, não quis falar bom dia naquele momento? Todas as suposições podem ser reais. Essa pessoa pode estar passando por qualquer uma dessas situações. Quem vai dar um caráter se aquilo é bom ou ruim, somos nós. Nós é que fazemos o julgamento de falar, olha, a pessoa não me deu bom dia, então ela não quer falar comigo. Ela não gosta de mim. Ou seja, o acontecimento em si, ele não precisava te perturbar. Mas o seu julgamento sobre o acontecimento acabou te perturbando. Acabou fazendo com que você julgasse aquela situação mediante o seu estado de espírito ou o seu humor naquele momento. Vamos sair desse exemplo simples do bom dia? Vamos extrapolar isso para outras esferas da nossa vida? Quantas vezes uma situação que se apresentou na nossa vida era algo muito mais simples do que a gente imaginava? Algum comportamento de uma pessoa que a gente achou que a pessoa estava sendo malvada, maldosa, que ela estava fazendo aquilo, e bastou uma conversa, uma aproximação, uma simples pergunta para que toda aquela fantasia que muitas vezes a gente cria se desmanchasse. Os estoicos falam disso. Para a gente não deixar com que nossas emoções tomem o controle. Eu já falei no último programa, né, que as nossas emoções, assim como a nossa racionalidade, são nossas bússolas. Só que se a nossa bússola estiver descalibrada, ela vai mandar a gente para um lugar errado. Se as minhas emoções estiverem descalibradas, eu vou fazer julgamentos precipitados. Eu vou cometer preconceitos. O que é um preconceito, se não um pré-conceito? Um conceito que eu gero antes de ter um conceito formado sobre alguém, ou uma posição, ou uma situação. Se eu me apressar em julgar, antes de entender, de conhecer, provavelmente eu vou me perturbar. E eu sempre brinco que quando a gente fica com raiva, a gente tem dois trabalhos. O primeiro é ficar com raiva. E o segundo é ficar sem a raiva, se livrar dela. Então, para que a gente precisa trilhar esse caminho? Por que não, antes de deixar a emoção, a raiva tomar conta, eu não procuro entender melhor aquela situação? Pensa aí na sua família. Pensa no seu trabalho. Pensa quantas vezes uma situação se apresentou e veio uma sensação de frustração,
de raiva, de falta de reconhecimento, de baixa autoestima. E uma simples conversa poderia resolver tudo isso. Quantas vezes isso não aconteceu durante sua vida? Olha para sua vida inteira, desde a sua infância até os dias de hoje. Quantas coisas não poderiam ter sido resolvidas com uma simples conversa antes de terem tomado tamanhos e proporções muito maiores do que aquilo realmente era? Sabe aquela história de que você vai enchendo uma represa e vai enchendo a represa e vai enchendo a represa? Em vez de ir lá olhar como é que está essa sua represa interna de emoções, você simplesmente continua enchendo com aquelas emoções, e em vez de ligar, de abrir as comportas de vez em quando para essas emoções fluírem, você vai juntando, e chega uma hora que se explode. E quando explode, a gente fala o que a gente não pensa. A gente fala o que a gente está sentindo naquela hora, mas não é o que a gente sente de verdade. Porque a gente está com as emoções à flor da pele, a gente fala o que não pensa, fala mais do que deveria. E aí, depois que passa esse momento, a gente para, olha e muitas vezes se arrepende do que falou. Ai, não deveria ter falado aquilo. Mas você já deve ter ouvido aquele dizer que a flecha disparada e a palavra dita não tem mais volta. Talvez a pessoa te desculpe, talvez vocês entrem num acordo, talvez vocês se perdoem, mas aquela farpa daquilo que aconteceu naquele momento pode ficar eternamente presa no coração da outra pessoa. Aquilo pode futuramente virar um gatilho para uma outra situação, para uma outra briga. Então o que os estoicos nos ensinam? Que se a gente não se perturbar pelos acontecimentos, a gente tem grandes chances de resolver as coisas de uma maneira mais saudável. E aí parece fácil, né? A gente falar de não deixar as emoções tomarem conta da gente, né? Quem que eram esses estoicos para falar sobre isso? A vida deles devia ser fácil, né? Aqueles gregos usando aquelas roupas brancas, aqueles panos, andando pela cidade, falando o que eles queriam. Mas um dos maiores desses filósofos estoicos, quem funda é o Zenão, mas um dos grandes nomes é o Epíteto. E aí você acha que a vida do Epíteto foi fácil? O Epíteto, ele foi escravo. A gente não sabe se ele já nasceu escravo ou se ele foi escravizado muito jovem. Ele foi escravo durante 25 anos. E um dos donos dele, lá, o mestre dele, que era o dono dele, em determinado acesso de fúria, quebrou uma perna do Epíteto. E naquela época, meus amigos, não tinha hospitais como nós temos hoje. Epíteto ficou com uma deficiência para o resto da vida. A perna nunca voltou a ser o que era antes. Epíteto era pobre, Epíteto teve que fugir para fora da Grécia, viveu em exílio, viveu em pobreza. E mesmo assim, Epíteto era um cara que se considerava feliz. A gente não vai fazer aqui uma ode à desgraça, né? Dizer que a desgraça é boa, não. Mas ele não, até algum ponto, ele não deixou com que todos esses acontecimentos perturbassem quem ele era. Ele sabia quem ele era. E quando você sabe quem você é de verdade, qualquer coisa que é dita a você não te perturba. Vou te dar um exemplo. Quando a gente tem autoconhecimento suficiente para saber quem nós somos, o que nós aprendemos durante a vida, nada é capaz de nos ofender. Vamos supor que você estudou a sua vida inteira uma língua estrangeira. Vou dizer aqui que você estudou búlgaro.
Você sabe muito, você dá aula de búlgaro. Você é um especialista. Se alguém chegar para você e falar assim, você é muito bom em búlgaro, você vai agradecer e ok. Aquele elogio foi bacana, mas isso não vai afetar seu ego, porque você vai olhar e falar, claro, eu sou bom porque eu estudei minha vida inteira isso. Se eu não fosse, ia ser um problema, mas eu sou bom porque eu estudei a vida inteira. Isso deixa de ser uma massagem no ego e passa a ser uma constatação. Essa mesma pessoa pode virar para você e falar assim, você é excelente em búlgaro, mas o seu inglês é muito ruim. E aí tem gente que poderia ficar ofendida, mas a pessoa fala, não, eu me dediquei tanto ao búlgaro que realmente eu não estudei o inglês, meu inglês é ruim mesmo. E não vai ficar ofendida. Se alguém um dia chegar e te chamar de burro, você pode ficar extremamente ofendido com isso. Mas o estoico nos ensinaria que a compreensão individual é de que eu sou burro com relação a uma série de coisas. Burro no sentido de ser ignorante, de ignorar aquele assunto. E ok, isso não precisa ser ofensivo para mim. E se alguém me chama de burro num assunto que eu estudo tanto, minha primeira reação vai ser, poxa, eu estudo tanto isso, eu não me considero burro nesse assunto. Acho que eu conheço bastante coisa sobre ele. E se uma pessoa teve uma percepção dessa sobre isso, talvez eu precise estudar um pouco mais, ou aprender a ensinar um pouco melhor sobre isso. Percebem que não tem... A gente tira a capacidade das outras pessoas de nos ofenderem. A gente tira esse poder da mão delas. Porque, novamente, não são os acontecimentos, as pessoas que nos perturbam. São nossos julgamentos a respeito deles que nos perturbam. Percebem como essa frase agora começa a ganhar outros contornos, outros significados? Se eu sei quem eu sou, se alguém me diz que eu sou algo que eu não sou, aquilo não me ofende porque eu não sou aquilo, mas se eu sou, ótimo. Parece que algo do que eu sou é reconhecido pelas pessoas. A gente está falando de uma filosofia de 400 a.C. Eu estava falando que vem algo há 2.400 anos falando, não deixe as emoções tomarem a frente. Não deixe as emoções nublarem o seu julgamento. Se ele tiver nublado, você não vai estar em um bom momento para proferir qualquer tipo de julgamento, seja externo ou interno. Quantas vezes em um momento de fraqueza, de tristeza, você se julgou incapaz? Mas se julgou assim porque estava triste? Você é capaz. Você tem uma história de vida. Centenas de coisas que você realizou e fez. Você é muito capaz. Então não deixe se levar por momentos em que essas emoções tomam conta e nos jogam num lugar, num caminho, num buraco que não é onde a gente quer estar. Os estoicos dizem, controle as emoções. Nós somos seres humanos, sentimos emoções. Muitas vezes essas emoções são importantes para que a gente entenda o porquê a gente está daquele jeito. Por que determinada situação sempre me deixa com raiva? Por que determinado tipo de comportamento tira a minha paciência? Sentir nos faz enxergar o porquê dessas coisas. Mas a partir do momento que eu sei o porquê, não existe mais, segundo os estoicos, uma justificativa para você agir daquele jeito. Se você sabe o porquê, quais são as coisas que te tiram do sério, não existe mais motivo para você sair do sério. Porque senão, você continua dando poder para as coisas que estão fora de você. E os estoicos diziam pra gente que existem coisas que estão fora de nós que eles chamavam de externalidade.
A gente vai falar mais sobre isso nos próximos programas, mas basicamente externalidade é aquilo que a gente não controla. Imagina que legal você tá saindo de casa para pegar nossas ouvintes aqui da rádio que vão entender isso. Imagina que você acabou de fazer aquela chapinha, ficou um tempão ali para deixar o cabelo no jeito que você queria, sai de casa, põe o pé na rua, começa a chover e você esqueceu o guarda-chuva. Adianta de verdade ficar brava? Você controla a chuva? Talvez você poderia ter olhado na previsão do tempo, ter trazido um guarda-chuva, mas você não olhou e nem estava com o guarda-chuva. Você controla a chuva? Você acha que a chuva realmente estava chovendo naquela hora para acabar com o seu penteado? Ia chover de qualquer jeito. E é isso que os estoicos chamam de externalidade. São coisas que vêm de fora e que a gente não controla. E que se a gente deixar essas coisas nos deixarem bravos, nos tirarem do sério, nos desviarem do nosso caminho, eu te pergunto, caro ouvinte, qual é o controle que você tem da sua vida e das suas emoções? Se um fator externo que não depende de você faz isso com você, qual é o controle real que você tem de você? Vamos supor que você tinha visto que ia chover, tá de guarda-chuva, mas de repente passa um carro ali, joga um monte de água ali no seu sapato, na sua calça. Dava para controlar isso? Ou foi uma externalidade? E aí a gente fica bravo e chega no trabalho bravo e passa o dia inteiro bravo porque molhou, porque sujou, e chega em casa bravo, e aí por causa de um acontecimento de poucos segundos naquele seu dia, o dia inteiro é estragado por uma emoção que nubla o seu julgamento. A gente parece ter um vício no nosso cérebro de que a gente vive 24 horas no dia, mas se acontece uma coisa ruim naquele dia, aquilo marca aquele dia e faz a gente esquecer de todo o resto. Vivi 24 horas, um minuto daquele dia foi ruim, e aí isso faz estragar os outros 23 horas e 59 minutos. É justo isso com a gente? É justo que esse julgamento emocional estrague o nosso dia dessa forma? Não é justo. Garanto isso para vocês. O justo, que é uma das virtudes estoicas, é aprender a enxergar aquilo que nos cabe. Aquilo que é justo em nós, aquilo que nos serve. E o dia inteiro nos serviu de aprendizado. De muitas coisas, inclusive aquele momento ali que foi o momento que poderia estragar nosso dia, mas que não vai mais estragar nosso dia. O caminho nessa nossa jornada pelo estoicismo nos próximos programas vai ser a gente começar a identificar o que tira a gente do sério, o que nubla os nossos julgamentos, o que nos coloca em posições em que a gente entrega o poder de estragar ou corrigir a nossa vida na mão de outros ou de situações externas. Aquela pessoa do começo do programa que chegou no trabalho e não te deu bom dia é uma externalidade. Como eu disse, ela pode não ter te dado bom dia por N questões. Desde falta de educação até ela tá passando por um dia ruim. Como você não controla o que passa dentro da cabeça dessa pessoa, do coração, controla o que passa dentro da sua cabeça e do seu coração. O que você pensa a respeito disso, o que você sente a respeito disso. As emoções são importantes para que a gente viva e aprenda. Ou seja, nossas emoções são uma ferramenta que nós devemos usar ao nosso favor, não contra nós. Tem muita gente que fala, eu tenho personalidade forte, sou brava mesmo, sou bravo mesmo, brigo, e sou desse jeito. Isso nada mais é do que uma autoconstatação de que você é controlado pelas suas emoções
e não o contrário. Se você não consegue, em uma conversa que você é contrariado, expor a sua contrariação com argumentos, de uma forma em que você consiga expor que você não gostou, mas que você não precisa agredir ninguém, nem fisicamente, nem verbalmente, para expor suas emoções. Quando você se coloca nessa posição de deixar as emoções tomarem conta, as pessoas podem perder o respeito, as pessoas podem ter medo de falar com você, as pessoas podem ver que você é um campo estéril de conversa, de crescimento, de aprendizado. Isso traz sofrimento, porque traz isolamento. Então pense um pouco sobre suas atitudes. Pense um pouco em como suas emoções estão agindo hoje na sua vida. Se são a seu favor ou se são contra você. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Pensem na semana, pensem um pouco em como foi a semana de trabalho, como está sendo esse regresso à casa de vocês. A gente se vê sempre aqui às quartas e às sextas, às 6:30 da tarde. Filosofia para todos. A gente não vai falar grego aqui. A gente se vê quarta-feira. E um beijo no coração de vocês. ZYD 994 95,7 FM. Vibe Mundial. Vibe Mundial FM. A rádio que toca a sua vida. A Rádio Vibe Mundial informa que o programa A Voz do Brasil está sendo transmitido de segunda a sexta-feira, às 8:30 da noite. Agora na Vibe Mundial, Momento My Vibes, com Michele Petri. Você treina? A que você tem dedicado mais tempo? Ao treino do corpo ou ao treino da mente? Infelizmente, muitas pessoas vão ler essa legenda e não marcar nenhuma das opções. Talvez atleta de levantamento de garfo ou maratonista de série da Netflix sejam categorias mais adequadas para muitos, e não tem nada de errado com isso, exceto pelo fato de que esperar ter grandes resultados requer ser alguém que tem estrutura para esse sucesso. Mente, corpo e espírito não são escolhas isoladas, são fortes aliados para sua vida de plenitude e alta performance. Qual seria essa área importante para você? Você pode baixar e criar uma conta no aplicativo My Vibes e experimentar uma categoria para começar. Nas primeiras 48 horas de prática, você notará uma profunda diferença em sua vida. Através do aplicativo My Vibes, você será capaz de gravar e escutar diariamente várias afirmações positivas que vão transformar a sua vida. Baixe o app My Vibes na sua loja de aplicativos ou acesse myvibes.club. E se quiser, me siga no Instagram, @mipetri com 2 T's. Momento My Vibes, com Michele Petri. Ouça agora na Vibe Mundial, JBN, o Jornal da Boa Notícia. Um estudo realizado pelo Hospital Infantil de Boston, nos Estados Unidos, descobriu o motivo pelo qual a Covid-19 é capaz de gerar uma inflamação generalizada em pacientes que desenvolvem a doença de maneira grave. A pesquisa apontou que os anticorpos adquiridos pela infecção do SARS-CoV-2 podem também gerar inflamação, o que não acontece com os anticorpos gerados pelas vacinas de mRNA contra a Covid. Ao examinar amostras de sangue de pacientes infectados e comparar com a de pessoas saudáveis, foi possível descobrir que a Covid é capaz de infectar as células imunes no sangue que atuam em uma primeira resposta à infecção. A doença também afeta as células que desempenham um papel semelhante no pulmão. Após serem infectadas, essas células explodem, de maneira que causa diversos sinais de alarme inflamatório. Nos pacientes infectados, cerca de 6% dessas células estavam morrendo de morte inflamatória. Este é um número significativo e saber disso abre portas para novos tratamentos.
Uma das principais reivindicações dos motoristas do Uber parece que finalmente está sendo atendida. Quem dirige pela plataforma agora vai ter mais detalhes sobre a corrida antes de aceitá-la. A principal atualização é incluir o destino final para onde o passageiro pretende ir. A